Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a minha vida eu apresento diante do Senhor, uma vez mais pedindo a Tua ajuda, uma vez mais pedindo o Teu socorro, porque eu sou apenas um homem segurando o microfone. De mim mesmo, Deus, eu não tenho capacidade para proclamar ou para explicar a Tua palavra. Somente o Teu Espírito Santo, Deus, traz essa graça. Somente o Teu Espírito Santo nos concede tal sabedoria. Por isso eu me rendo ao Senhor. Por isso é que atrás desse púlpito, Deus, eu me rendo ao Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo venha me usar no proclamar da Tua palavra, no proclamar, ó Deus amado, da revelação do Senhor. Fala conosco, Deus, nós precisamos, nós necessitamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Precisamos e necessitamos, Deus, ouvir a Tua palavra. Fale conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios, capítulo 4. A segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava localizada na cidade de Corinto. Uma cidade pagã, uma cidade cheia de idolatria, uma cidade repleta de abominações ao Senhor, mas lá naquele lugar uma igreja nasceu. Lá naquele lugar o apóstolo Paulo, com muita fé e coragem, iniciou uma obra e uma igreja foi levantada ali naquela cidade. E mesmo à distância, mesmo quando já estava preso, inclusive, certamente o apóstolo Paulo continuou a pastorear aquela igreja, a orientar os presbíteros, os evangelistas, os pastores locais daquela igreja. 2 cartas estão registradas na Bíblia, 1 e 2 Coríntios, mas acredita-se que Paulo escreveu muito mais. Apenas essas 2 foram preservadas, mas Paulo era um apóstolo zeloso. Ele não somente fundava uma igreja, virava as costas e ia embora. Ele continuava a orar, a interceder, e usando a ferramenta da época, que eram as cartas, ele continuava a edificar aquelas igrejas. E assim o apóstolo Paulo fez, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Amém? Amém, Deus. Vou ler pausadamente. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Amém? Amém. Meus irmãos, que tesouro é esse que o apóstolo Paulo aqui está falando? É o tesouro da salvação. O tesouro da salvação, mais valioso do que ouro, do que prata, do que diamantes. O tesouro da salvação, que é mais valioso do que a fortuna do homem mais rico deste mundo. Na verdade, somando as fortunas dos homens e das mulheres mais ricos desse mundo, não se compara ao tesouro, à riqueza, à preciosidade que se chama salvação em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo aqui nos revela que essa salvação, meus irmãos, foi colocada em vasos de barro. E quando o apóstolo Paulo diz vasos de barro, o apóstolo Paulo estava se referindo a mim e a você. Porque sim, meus irmãos, nós somos vasos de barro. E meditando nesses versículos, eu me arrisquei a fazer um vaso de barro lá em casa. Olha só que beleza, meus irmãos. Esse vaso de barro que eu fiz justamente para exemplificar o que nós somos. Meus irmãos, aos olhos do Senhor, nós somos isso. Por conta da vaidade, por conta do egoísmo, é muito provável que muitas pessoas se considerem um vaso de prata, um vaso de ouro, um vaso de porcelana, um vaso repleto de diamantes. Não. Aos olhos de Deus, meus irmãos, nós somos isso. Nós somos um vaso de barro. Eu não sei se daí dá para perceber, mas aqui de perto eu percebo, cheio de imperfeições, cheio de aspereza. Não é um vaso perfeito, é um vaso perfeito, porque assim somos nós somos imperfeitos.
Mas apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas misérias, a salvação, o tesouro da salvação, Deus colocou em vasos de barro que somos nós. Vasos de barro semelhantes a esse que aqui está em minhas mãos. E isso, meus irmãos, é para que nós não venhamos nos orgulhar. De qual forma? Eu sou salvo porque eu sou bonito. Eu sou salvo porque eu já li a Bíblia de capa a capa. Jesus me salvou porque eu oro mais do que todo mundo. Jesus me salvou porque eu só visto roupa de crente. Porque o meu falar é de crente. Porque eu não falto um culto, não, meus irmãos. A salvação é unicamente fruto da graça e da misericórdia do Senhor. A salvação não é por causa da nossa perfeição, não é por causa da nossa beleza espiritual ou física. Até porque se a salvação dependesse da nossa beleza, estava todo mundo perdido. Ou tem alguém bonito aqui? Ainda bem que não depende da nossa beleza a salvação. Depende da beleza, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus. E essa salvação, meus irmãos, é em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. E quando a salvação repousa sobre nós, meus irmãos, Deus derrama dentro desse vaso de barro a unção do Espírito Santo. Aleluia. Na palavra de Deus, o óleo simboliza a presença do Espírito Santo. Então, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem e se derrama sobre esse vaso de barro, nos enchendo com a presença, nos enchendo com a unção do Espírito Santo. E a partir daí, cheios da unção do Espírito Santo, começamos a caminhar, começamos a aprender, começamos a seguir Jesus Cristo. Mas continuamos, meus irmãos, como vasos de barro. Continuamos vasos imperfeitos. Continuamos, meus irmãos, vasos frágeis. Mas mesmo sendo vasos de barro, meus irmãos, Deus quer nos usar para a glória dele. Mesmo sendo eu, você, nós, vasos de barro, ainda assim Deus quer nos usar para o louvor dele. Mesmo a minha vida e a sua vida sendo vaso de barro, o propósito de Deus ainda assim, apesar da nossa fragilidade, apesar das nossas imperfeições e das nossas fraquezas, o propósito do coração de Deus é nos usar para a glória dele. O propósito de Deus é nos usar vasos de barro para testemunhar a grandeza dele, a misericórdia dele. Deus quer nos usar como vasos de barro para testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Vasos de barro. Vasos de barro na mão do oleiro, assim somos nós. E falando de mão do oleiro, é impossível não citar Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18 também fala de vaso de barro. Jeremias capítulo 18 também fala de vaso na mão de Deus. No capítulo 18 de Jeremias, Deus é o oleiro. E preste atenção, meus irmãos, nessa palavra. Jeremias capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 6. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Aqui novamente o profeta Jeremias recebe essa revelação, que a casa de Israel, no Antigo Testamento, o povo judeu, era como barro na mão do oleiro. Hoje a igreja é a casa de Deus. Hoje nós, ovelhas de Jesus Cristo, somos casa de Deus. E a mesma palavra vale para nós. Nós somos barro na mão do oleiro. Nós somos vasos de barro
nas mãos de Deus. Agora perceba que interessante, meus irmãos. Esse texto aqui diz: essa revelação que Deus fez se chegar ao coração de Jeremias, diz que o vaso de barro se estragou nas mãos de quem? Nas mãos do diabo ou nas mãos do oleiro? Nas mãos do oleiro. E esse oleiro aqui é quem? É Deus. Sabe qual é a revelação, meus irmãos? Mesmo a minha vida e a sua vida na mão de Deus, ainda assim nós podemos nos perder. Ainda assim nós podemos nos desviar. Ainda assim nós podemos desobedecer ao Senhor, mesmo as nossas vidas nas mãos de Deus. Porque as mãos de Deus, meus irmãos, nas nossas vidas, não é para nos controlar, não é para nos amarrar, é para nos usar. Mas infelizmente, mesmo na mão de Deus, mesmo nós, vaso de barro na mão do oleiro, ainda assim nós temos um coração desobediente, ainda assim nós temos uma carne que parece um cachorro doido, ainda assim nós temos uma mente contaminada. Mesmo a nossa vida estando na mão do oleiro, grande é a tendência da nossa vida a pecar, a desobedecer ao Senhor, mesmo estando na mão do oleiro. E quando o oleiro Deus percebe isso, creio eu que com muita tristeza, ele diz o seguinte: eu preciso refazer esse homem, eu preciso refazer essa mulher. Ele está nas minhas mãos, ela está nas minhas mãos. Eu quero usar para vaso de honra, eu quero usar para a minha glória. É vaso de barro, mas eu quero encher o Espírito Santo. Mas ela está desobedecendo, está se inclinando para as tentações do mundo. Eu vou refazer novamente essa vida, porque eu sou o dono, eu sou o oleiro dessa vida, essa vida está em minhas mãos. E meus irmãos, muito facilmente acredito, muito facilmente, esse vaso de barro que nós somos, muito facilmente é contaminado, sabe com o quê? Com a ira. Olha só o que eu tirei de dentro do vaso, que recebeu a unção, ira. E tem crente irado demais nesse mundo. Tem crente irado demais nesse mundo. Tem crente que abre a boca para dizer: se pisar no meu dedo eu dou um soco na boca. Tem crente de mal do vizinho. Tem crente de mal do próprio pai, da própria mãe. Isso. É ira. É ira, meus irmãos. E a ira vem de mão dada com rancor. Todo crente irado é rancoroso. Eu tirei da onde? Eu tirei do vaso. Olha só de onde eu tirei o rancor: de dentro do vaso. Estava lá dentro. E o que é rancor, pastor? Rancor, meus irmãos, é aquele coração duro, é aquele coração sem misericórdia, é aquele coração que não é perdoador. Meus irmãos, está na hora da gente aprender que crente tem que perdoar aqueles que o ofenderam. Está na hora da gente aprender que se alguém nos xingou, a gente tem que orar e perdoar. Se alguém nos deu prejuízo, temos que orar e perdoar. Se alguém está falando mal de nós pelas ruas, se alguém está praguejando, inventando mentiras, temos que orar e perdoar. Caso contrário, é crente rancoroso. Crente que não libera perdão é crente rancoroso. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ela fez comigo. E daí? Eu tenho certeza que essa pessoa não te pregou na cruz como Jesus foi pregado. E ali na cruz, Jesus Cristo abriu a boca para dizer o quê? Deus, manda eles para o inferno? Não. Deus perdoa esse povo porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus tinha tudo para abrir a boca, meus irmãos, e com uma palavra tirar a vida de todo mundo ali. Mas ele abriu a boca para pedir a Deus que perdoasse aqueles que o chicotearam, aqueles que o pregaram na cruz. Ele abriu a boca para liberar perdão. Crente rancoroso é um vaso que vai ser despedaçado a qualquer momento. E entenda, o perdão não significa andar de mão dada, o perdão não significa andar abraçado, o perdão não significa abrir a porta da sua casa ou você fazer piseiro na casa dessa pessoa. Tem pessoa que a gente vai perdoar, mas a gente não vai ter mais aliança com aquela pessoa, meus irmãos.
Imagine a seguinte cena. Imagine um ladrão que entrou dentro da sua casa na sua ausência e levou tudo que conseguiu levar. E infelizmente a polícia não conseguiu prender porque não havia prova. Ele conseguiu vender todos os seus bens antes que a polícia chegasse, ninguém viu, mas você ficou sabendo que foi aquele ladrão. É muito difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai perdoar aquela pessoa. Mas no domingo seguinte, você vai fazer um churrasco e convidar ele para dentro da sua casa, eu não te aconselho. Perdoar é uma coisa, ser besta é outra. Perdoar é você tirar a mágoa do coração, é você tirar a ira do coração e você falar: Deus abençoe essa pessoa e, se possível, mantenha ela longe de mim. Trabalhe na vida dela, ela lá e eu aqui. Mas isso a respeito de estranho. Se a contenda for com a sua família, você vai ter que pegar na mão, você vai ter que abraçar, você vai ter que beijar, você vai ter que fazer aliança novamente com o seu ente querido. Porque o miséria é um crente que vem para a igreja e numa pregação como essa, como eu estou pregando, a consciência bate: eita, eu estou de mal do meu irmão, eu estou de mal da minha irmã. É triste, meus irmãos. Crente tem que obedecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus ensina a amar e orar por aqueles que se posicionam como os nossos inimigos. Caso contrário, repito, seremos despedaçados. Dentro desse vaso de barro que é a nossa vida, muitas vezes também existe a desobediência. A desobediência. E sim, meus irmãos, nós somos inclinados à desobediência. Inclinados à desobediência. Meus irmãos, crente tem que obedecer a Deus. Aleluia. E tem coisa, meus irmãos, que não precisa Deus ficar repetindo para o crente, não. Precisa todo dia você ouvir Deus dizer: não mate? Não, não precisa. Precisa todo dia você ouvir Deus te dar a seguinte ordem: não roube? Não, tem coisa que Deus não precisa repetir, meus irmãos. Não tem nenhum menino, não tem nenhuma criança na fé que eu acredito. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas ainda assim, muito facilmente, nós escolhemos o errado, nós decidimos desobedecer ao Senhor. Uma vida de desobediência, meus irmãos, é uma vida miserável, porque aquele que desobedece a Deus recebe grandes e grandes e grandes maldições, meus irmãos. Deuteronômio capítulo 28. São mais versículos nesse capítulo a respeito das maldições por causa da desobediência do que das bênçãos por causa da obediência. Se você for contar os versículos a respeito das bênçãos da obediência, são poucos, mas vai ver as maldições decorrentes das desobediências. São várias, são inúmeras. É muito mais do que as bênçãos. Porque a desobediência, meus irmãos, é uma liberdade que um homem e uma mulher dá para Satanás pisar, esmagar a alma dessa pessoa. A desobediência é uma autoridade aos demônios para devastar a vida de um homem e de uma mulher. E se for uma desobediência praticada por um crente, aí é que Satanás pisa, aí é que Satanás cospe, aí é que Satanás samba na cabeça desse crente. Então, em nome de Jesus, tire a desobediência desse vaso de barro que você é. Tire a desobediência desse vaso de barro que você é. Amém? Veja o que eu vou tirar agora, meus irmãos. Falta de temor ao Senhor. Falta de temor a Deus. Pastor, eu temo a Deus. Tem coisas, meus irmãos, que parece que está na ponta da língua das pessoas. O irmão Sivaldo aqui citou há pouco. Muito facilmente uma pessoa abre a boca para dizer: eu sou filho de Deus. Mas será que lá no céu Deus pode abrir a boca e dizer: é meu filho? Existe uma distância muito grande entre a pessoa abrir a boca e dizer: eu sou filho de Deus, e Deus abrir a boca e dizer: é meu filho. Porque só é filho de Deus quem passa por Jesus. Só é filho de Deus quem recebe Jesus como Salvador, quem faz uma aliança com Cristo.
Só é filho de Deus quem segue Jesus Cristo carregando a sua cruz, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Esse é filho de Deus. Mas outra característica do filho e da filha de Deus é justamente o temor ao Senhor. E o que é o temor ao Senhor se não se afastar do mal? Se não se afastar da aparência do mal? Temor, meus irmãos, não é medo. Nós não devemos ter medo de Deus. Certa vez eu estava cortando o cabelo e um rapaz questionou: pastor, eu não entendo esse negócio de temor ao Senhor. Como é que pode ter medo de Deus? A gente não pode ter medo de Deus, não. E eu falei: é verdade, está certo. Temor ao Senhor não é ter medo de Deus, mas temor ao Senhor é ter medo de ir para o inferno por desobediência a Deus. Temor ao Senhor é você evitar fazer o mal por conta da condenação. Temor ao Senhor é você guardar os seus olhos, guardar os seus ouvidos, guardar a sua língua com medo da condenação ao inferno. Isso é temor ao Senhor. Temor ao Senhor é você declarar que a sua casa é santa, não somente com as suas palavras. Temor ao Senhor é você dizer: Jesus, a minha casa é tua, não somente com as suas palavras. Mas se a sua casa é santa, se a sua casa é de Jesus, então seja cauteloso com a sua televisão, seja cauteloso com o seu celular, porque de nada adianta você dizer que a sua casa é santa e que sua casa é de Jesus, e na tela da televisão, imoralidade, adultério, promiscuidade. Jesus não habita em uma casa assim, não, meus irmãos. O Espírito Santo se retira de uma casa que é tolerada na sala ou na palma da mão, diante dos olhos. Imoralidade, promiscuidade, isso é falta de temor ao Senhor. Falta de temor ao Senhor é quando o homem e a mulher crente perde a noção que os olhos de Deus enxergam todas as coisas, de que os olhos de Deus tudo vê. Não existe nada oculto, meus irmãos. E para Deus, meus irmãos, não tem essa conversa fiada. Ó Deus, vai ser só um pouquinho aqui, viu? Vai ser só 5 minutos aqui desse filme, vai ser só 5 minutos aqui dessa novela. Para Deus, meus irmãos, não tem essa barganha, não. Para Deus, ou você teme ou você não teme ao Senhor. Ou você tem uma vida de fato consagrada e dedicada a Ele, fugindo da aparência do mal, ou vaso de barro pronto a ser despedaçado você será. Por fim, tirando aqui do vaso a maledicência. Maledicência. Maledicência, meus irmãos, não é só palavrão. Até porque palavrão independe da pessoa ser crente ou não ser crente. O meu pai não é cristão protestante. Eu nunca ouvi o meu pai falar um palavrão. Então a questão de palavrão, de palavra assim chula, palavra assim feia, é uma questão de educação. Ou você é educado ou você não é. Mas a maledicência é você falar mal dos outros. É você praguejar os outros. É você criticar as pessoas. E mais feio ainda quando se trata de irmãos. Mais feio ainda quando se trata de irmãos na fé. Não somente da fé, ou muitas vezes da própria igreja, meus irmãos. Certa vez eu estava esperando o culto começar na porta de uma igreja. O pastor ainda não havia chegado. E quando eu cheguei, tinha um casal na porta dessa igreja. Eu cheguei cedo. E a igreja fechada ainda. E alguns minutos depois, a certa distância dessa igreja, caminhando rumo à igreja, estava descendo uma irmã que congregava naquela igreja. E a mulher que estava ali com o marido, na porta daquela igreja, sem o mínimo constrangimento, sem o mínimo freio na boca, olhou para aquela irmã que estava vindo à distância e disse o seguinte: misericórdia, fulana de tal está parecendo a Pombagira com aquela roupa. E olha que essa irmã estava com um vestido comprido até o tornozelo. Ela não estava sensual, ela não estava lasciva. Só porque tinha uns detalhes assim, tipo uma cortina, sabe, com ondulada. Só porque a saia tinha assim uns detalhezinhos, ela associou que a irmã estava parecendo a Pombagira. Fiquei olhando assim, como é que pode? Aí finalmente, quando essa irmã chegou onde a gente estava, sabe o que essa irmã fez? Estendeu a mão: paz do Senhor, minha irmã, como é que a senhora está? Segundos antes, chamou a mulher de Pombagira
E quando a mulher chegou perto dela, paz do Senhor, minha irmã, como é que você está? Misericórdia. Isso é maledicência, isso é pior do que um palavrão. Isso é pior do que uma palavra feia. Em questão de segundos, da mesma boca que saiu maldição, saiu paz do Senhor. E acredite, ela não tinha paz do Senhor não. Quem é maledicente, quem julga, quem condena, quem faz um comentário desse a respeito do próprio irmão da igreja, no caso a irmã da igreja, essa pessoa não tem a paz do Senhor, não tem. Essa pessoa tem guerra, tem ódio, tem maledicência dentro do coração. Agora, de onde eu tirei tudo isso, meus irmãos? De onde eu tirei a desobediência? De onde eu tirei a ira? De onde eu tirei o rancor? De onde eu tirei a falta de temor ao Senhor? De onde eu tirei a maledicência? Do vaso de barro. Muitas vezes, meus irmãos, nós, vasos de barro nas mãos do Senhor, nós estamos dessa maneira. Nós estamos aqui desse jeito, com tudo isso dentro do nosso coração, com tudo isso impregnando a nossa alma, e ainda assim na obra do Senhor. Ainda assim se congrega uma igreja pentecostal como a nossa, cujo rito é as oportunidades durante a primeira parte do culto, vindo aqui à frente cantando. E talvez horas antes foi maledicente, talvez horas antes foi irado, talvez horas antes recebeu um WhatsApp de um desafeto, e nesse WhatsApp é a seguinte mensagem: meu irmão, minha irmã, me perdoe, eu errei com você. E você fingiu que não viu o recado, você fingiu que não ouviu e não respondeu, não perdoou aquela pessoa, mas vem para a igreja com a melhor roupa de crente que tem no guarda-roupa, vem aqui à frente e canta para a glória de Deus. Não foi para a glória de Deus, não foi para a glória de Deus. Você está glorificando Satanás, porque você é um vaso de barro sujo. Eu, você, se assim for o nosso procedimento, nós somos vasos de barro sujo. E o pior, o mais triste, nas mãos do oleiro. Nas mãos do oleiro. Mas aí o Espírito Santo entra em ação, meus irmãos. E o Espírito Santo revela a nossa podridão. O Espírito Santo revela a nossa sujeira. O Espírito Santo revela as nossas falhas, e nós começamos a abandonar tudo isso. Nós começamos a tirar do nosso coração tudo isso. Nós começamos a remover do nosso coração tudo isso. E nós nos rendemos à transformação do Senhor. Nós permitimos com que Deus faça justamente isso. Veja, nós permitimos que Deus comece a nos quebrar. Olha o que Deus faz. E meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É melhor a gente passar por esse processo nas mãos de Deus do que assim, debaixo dos pés do diabo. O diabo faz isso. O diabo joga no chão e esfarela. Na mão de Deus, nenhum dos nossos pedaços cai no chão. Nas mãos de Deus, Ele nos quebra, e os nossos pedaços ficam ali na mão dele, na mão do oleiro, para nos refazer. Mas se nós endurecermos os nossos corações, se nós formos resistentes à voz do Espírito Santo, se nós formos de coração duro, de dura serviço, meus irmãos, nós iremos cair, nós seremos lançados ao chão, e Satanás vai nos esbagaçar todo. Satanás vai nos esfarelar todo. Melhor ser despedaçado nas mãos de Deus, e acredite, vai doer. O tratar de Deus dói, meus irmãos. Ser confrontado por Deus é desconfortável. Ser corrigido por Deus não é fácil. Mas Ele nos ama. Ele é piedoso. Ele é misericordioso. E é melhor sofrer. É melhor sofrer esse quebrantamento na mão dele do que ser quebrantado debaixo dos pés de Satanás. E, meus irmãos, eu entendo, meus irmãos, que nenhuma palavra é em vão. Eu oro, eu me consagro, eu me dedico, e todas as vezes que eu estou aqui nesse púlpito, não é somente para falar, não é somente para ler um texto, não é somente para fazer um papel aqui de um pastor, de um pregador. Eu me coloco de fato nas mãos de Deus. E eu entendo que se a palavra nesta noite foi essa, é porque nós precisamos ser despedaçados na mão de Deus.
Se a palavra de Deus foi essa aqui nessa noite, é porque, a começar da minha vida, cada um de nós aqui precisamos, de uma forma ou de outra, ser despedaçado pelas mãos do Senhor. E digo mais, se a palavra de Deus foi essa nessa noite, é porque existe em nosso meio pessoas que estão a um passo de ser pisoteado pelo Satanás e esfarelado por Satanás por conta da dureza do coração. Então fico alerta, quebrantamento, rendição ao Espírito Santo, reconhecer os erros, reconhecer as falhas, reconhecer as más condutas, pedir perdão ao Senhor, clamar pelo Espírito Santo para que remova do nosso coração essa sujeira e se render na mão do oleiro para sermos despedaçados e Ele nos fazer, Ele nos refazer, Ele nos tornar novamente um vaso de barro para a glória e para o louvor dele. Que essa palavra repouse no coração de cada um de vocês. Somos vasos de barro, mas que sejamos vasos de barro nas mãos do oleiro, para ser despedaçados quando necessário for, mas que nunca sejamos vasos de barro a um passo de receber o pisão de Satanás para nos esmagar no chão e para nos esfarelar no chão. Amém? Vamos em pé, vamos orar. Glória ao teu nome, Senhor. Feche seus olhos, meus irmãos, e repita comigo. Senhor Deus, eu entendi a tua palavra. De fato, eu sou um vaso de barro. Não sou perfeito. Muitas são as minhas imperfeições. Mas apesar das minhas imperfeições, ainda assim, o Senhor repousou sobre mim o tesouro da tua salvação. Ainda assim, o Senhor repousou sobre mim o teu Espírito Santo. Mas Deus, eu sou carne, o meu coração é enganoso, e muitas são as vezes que eu permito que coisas más entrem nesse vaso de barro que eu sou. Mas nessa noite, ao ouvir a tua palavra, eu reconheço que careço da tua misericórdia, da tua compaixão e do teu perdão. Senhor Jesus, em tuas mãos eu sou um vaso de barro e o Senhor é o oleiro. Senhor Jesus, me despedace. Senhor Jesus, me reduza ao pó. Senhor Jesus, nas águas do teu Espírito, me refaça novamente e me torne, Senhor, um vaso de barro, temente, obediente, com um coração misericordioso. Me torne, Senhor, um vaso de barro para a tua honra e não para a tua desonra. Assim eu oro, Deus, declarando que tu és o oleiro e a minha vida está em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Ainda de pé, meus irmãos, vamos finalizar. No decorrer dessa semana, avalie a sua vida. No decorrer dessa semana, sonde o seu coração. Deus não exige que você seja um vaso de ouro, Deus não exige que você seja um vaso de prata. Nós somos barro. Nós perdemos a nossa perfeição no Éden. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, mas por causa do pecado, nós perdemos aquela perfeição. Hoje nós somos barro, nós somos imperfeitos, mas ainda assim Ele nos ama. Apesar das nossas vidas, Ele nos ama. Apesar de mim, apesar de você, Ele é misericordioso. Mas não vamos abusar da misericórdia de Deus, não. Eu vou cometer esse pecadinho aqui, mas Deus é misericordioso e Ele vai me perdoar. Eu vou desobedecer aqui, mas Deus é perdoador, Ele vai me perdoar.
Ao assistir esse negócio aqui, eu sei que tem umas cenas imorais, eu sei que tem umas cenas promíscuas, mas depois eu peço perdão. Deus vai me perdoar. Não abuse da bondade e da misericórdia de Deus, não. Até porque isso também é pecado. Pecar de livre e espontânea vontade, confiando que Deus vai te perdoar, você já está cometendo 2 pecados. Você está abusando da bondade do Senhor. E Deus não é bobo. Deus não é bobo. Amém?